Primeiro, cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão nesse momento, os deputados que ainda se encontram no plenário, deputado Amaro Neto, deputado Hércules, deputado Padre Honório, deputado Bruno Lamas, deputada Janete Sá. Nós estivemos aqui antes falando sobre a água e falando sobre essa questão de secretários do governo estarem fazendo campanha eleitoral ao invés de estarem se ocupando das suas funções. E isso deveria ser considerado grave pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque esses secretários, eles estão sim falando em nome do governo. E se não estão falando, há uma simbologia. Quando eles são apresentados pelos candidatos, eles são apresentados como secretário fulano de tal, secretário fulano de tal. Ou seja, eles não estão sendo apresentados como meros cidadãos participando de uma campanha eleitoral, mas, de certa forma, estão falando em nome do governo. E isso deveria ser considerado grave pela Justiça Eleitoral. Isso deveria ser considerado o uso da máquina para eleger apaniguados. Então, é lamentável que, com tantos problemas que nós temos no Estado, nós tenhamos tantos secretários dedicados mais a campanhas eleitorais do que aos seus respectivos trabalhos. Rapaz, pois não, doutor Só para assinar embaixo o discurso de Vossa Excelência, e já disse mais cedo, eu vou reafirmar, mas bem feito, que eles estão apoiando alguns candidatos a prefeito e vão levar uma surra. Porque a gente está vendo que quanto mais eles sobem no palanque, mais esses candidatos caem na pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hércules, e em parte eu concordo com o senhor também. Então, isso deveria ser considerado quase como um crime eleitoral. Deveria constar na legislação de que secretários de Estado e mesmo o governador não se pronunciasse e nem tomasse partido durante eleições, né? Isso seria bastante adequado. A deputada Janete falou aqui a respeito da possibilidade de compra de votos na boca de urna, né, e que a gente vai precisar estar bastante atento. E aí cabe à população, aqueles que nos ouvem agora em casa, de ajudar a denunciar. Hoje existe um aplicativo do Tribunal Eleitoral que as pessoas podem denunciar sem a necessidade de se identificar. Então, cabe a nós, cidadãos, também, vigiarmos e tomarmos conta disso e denunciar se houver compra de voto ou qualquer atitude suspeita e que isso seja denunciado. E a campanha eleitoral, eu fico observando, assim, em vários municípios, eu tenho visto alguns programas, ouvido programa de rádio, alguns programas de televisão, ou entrevistas de candidatos em vários municípios. Seria bem adequado que todos os candidatos hoje fizessem uma campanha eleitoral, deixando muito claro para os cidadãos a situação difícil que o país e os municípios enfrentam. Porque não adianta prometer muitas vezes que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, se não há dinheiro suficiente para isso. Eu creio que hoje, e talvez alguns deputados concordem comigo, que se um novo prefeito que vai tomar posse no ano que vem, se nos próximos 4 anos ele conseguir colocar as contas de uma prefeitura em ordem, já tem que se tirar o chapéu para ele. Ele já fez muito se ele conseguir fazer isso, né? Nós temos visto muitas vezes, né, assim, esse ano essa campanha foi atípica, então poucos debates eleitorais têm ocorrido para que o público acompanhe, e muitas vezes esses debates são feitos muito tarde e as pessoas têm que acordar cedo, acabam não assistindo. E existe, a meu ver, e eu sempre disse isso, assim, eu nunca gostei muito desses debates que a televisão faz. Por quê?
porque eles são curtos demais, o tempo de pergunta e o tempo de resposta do candidato é muito pequena, é impossível que a pessoa consiga responder ali. Por exemplo, se um candidato pergunta para o outro assim, o que o senhor pretende fazer pela educação do município? E aí ele tem 1 minuto para responder, como é que ele vai explanar de uma forma que eu entenda exatamente o que ele vai fazer em apenas 1 minuto? Esses debates eleitorais, tanto na TV quanto no rádio, o formato deles deveria ser modificado, eles deveriam ser temáticos. Como rádio e TV são concessões públicas, deveria ter, por exemplo, vamos ter no mínimo 5 debates. E cada debate desse ser temático, por exemplo, um debate que vai falar só sobre a economia dos municípios. E então os candidatos teriam ali um tempo muito maior para debater e cada um mostrar ali quais são as suas propostas, o que pensam, enfim. Aí um dia só para falar sobre educação, sobre saúde, enfim. Esses formatos, um formato assim, ajudaria muitas pessoas a definirem em quem vão votar. Porque, assim, toda vez que eu vejo um debate, não só agora, na campanha presidencial, eu sempre critiquei esse modelo. Porque, assim, eu assisto a um debate, se eu tivesse indeciso sobre quem eu votaria, o debate não me ajudaria a definir. Porque, assim, é curto demais e acaba sendo superficial demais. E não dá um entendimento muito claro do que ali os candidatos deveriam propor. Ainda essa semana nós vamos ter mais um debate, né, aqui em Vitória. Pena que em Vila Velha não tem, porque é onde não tem emissora de TV também. Acho que em Vila Velha acho que vai ter mas nem estou muito certo. Mas deveria ter de todos os municípios, para que as pessoas tivessem, pelo menos ali, embora sendo um formato muito aligeirado, mas alguma noção, pelo menos, né, de quem são os candidatos, enfim, de onde vieram. E aqui em Vitória, no caso, todo mundo sabe que eu sou do PSDB. Agora, assim, eu sei que a lei diz que os partidos que não têm uma bancada completa no Congresso Nacional não participam de debates eleitorais, mas como a gente vai ter mais um debate em uma outra emissora ainda essa semana, a emissora poderia convidar o candidato do PSOL a participar também desse debate. Porque aqui em Vitória nós, na verdade, só temos, então, 5 candidatos a prefeito e um candidato a mais participando do debate não ia, colocar, não ia prejudicar muito tempo ali que os candidatos teriam. Então, eu acho que, por justiça, o candidato do PSOL também deveria participar desse debate, embora a lei diga outra coisa ali, porque é uma questão também se a emissora quer ou não, né, que participe. E assim seria uma justiça, né, e todos teriam a oportunidade de expor ali as suas ideias, embora num formato, como eu disse antes, né, curto, mas assim, mas que é uma forma, pelo menos, de ter uma noção daquilo que os candidatos pensam, ou do que querem falar, do que querem perguntar entre si. Então, fica aqui o meu pedido. É claro que provavelmente a emissora não vai me atender, mas seria justo que o candidato do PSOL participasse também do próximo debate eleitoral aqui no nosso município, que deverá ser o último, então. E é isso, espero que as eleições de domingo transcorram de uma forma serena, de uma forma pacífica e, sobretudo, de uma forma ética, né? Eu acho que, sobretudo, de uma forma ética, de uma forma respeitosa, porque é isso que a maioria dos eleitores, eu acho que esperam, e também é isso que a maioria dos candidatos esperam, né? Então, que tenhamos uma eleição tranquila, calma, que as pessoas pensem muito bem em quem votar, que escolham muito bem os seus candidatos. Lembre-se, as pessoas têm a mania de menosprezar a escolha para vereador. Escolher bem um vereador é tão importante quanto escolher bem um prefeito. E a ideia de que, mas não tem candidato bom para vereador. Em todos os municípios tem candidatos bons, sim.
né? Tem muita gente e tal, né? E no meio disso tem muita gente que realmente não merece, mas em todos os municípios, em Vitória, Vila Velha, Cariacica, lá em Mantenópolis, em Venanópolis, Santa Maria de Jetibá, todos os municípios têm. Não tenhamos preguiça de analisar, né, os candidatos e fazer uma boa escolha. E era isso, então. Muito obrigado, presidente.